Na velhice, aprendemos que a paz é um tesouro. Mas você sabia que até mesmo familiares podem roubar essa tranquilidade da sua vida? Há algo na velhice que nos torna mais conscientes do tipo de pessoas que permitimos em nossas vidas. Quando éramos mais jovens, tínhamos energia para tolerar todos os tipos de personalidades, os reclamões, os críticos, aqueles que viam problemas em cada solução. Mas à medida que envelhecemos, percebemos que a paz de espírito vale mais do que tolerar negatividade. E vou te dizer uma coisa: se há um grupo de pessoas que você deve evitar nesta fase da vida, são os reclamões constantes. Você sabe exatamente do que estou falando. Aquelas pessoas que sempre têm algo para resmungar. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1, se quer aprender a proteger sua paz na velhice, e se não curtir, é só dar aquele like maroto. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no final tem uma surpresa que vai te chocar. Se o tempo está quente demais. Se está frio, é insuportável. Se recebem comida em um restaurante, está muito salgada, sem graça ou não tão boa quanto o lugar onde foram na semana passada. Eles conseguem encontrar um problema em qualquer coisa, em tudo, e o pior, eles nunca param. Entendo que todos temos dias ruins, a vida não é perfeita e, às vezes, precisamos desabafar. Mas há uma grande diferença entre expressar frustração de vez em quando e fazer da negatividade um estilo de vida. Reclamões crônicos não estão apenas expressando seus sentimentos. Eles estão espalhando uma atmosfera de desânimo por onde passam. E se você não tomar cuidado, essa negatividade vai se infiltrar no seu próprio espírito antes que você perceba. Você se senta com eles para uma conversa simples e, em poucos minutos, sente sua energia sendo drenada. Eles reclamam da saúde, do governo, dos vizinhos, da família, às vezes até de coisas que não podem mudar, como o passado ou a forma como o mundo está avançando. E depois de ouvi-los por tempo suficiente, você começa a sentir o peso das palavras deles pressionando você. Aqui está o verdadeiro perigo. A negatividade é contagiosa. Passe tempo suficiente com pessoas que reclamam o tempo todo e você começará a ver o mundo pelos olhos delas. Você se pegará focando no que está errado em vez do que está certo. Você começará a se sentir mais frustrado, mais amargo e menos grato. E vou te dizer uma coisa: gratidão é algo que você não pode se dar ao luxo de perder na velhice. Porque a verdade é esta: cada dia que você acorda é uma bênção. Cada nascer do sol que você vê, cada respiração que você dá, cada momento que você compartilha com alguém que realmente se importa com você, isso é um presente. Mas, se você se cercar de reclamões, esquecerá de apreciar esses momentos simples e bonitos. Em vez de aproveitar seu café da manhã, você estará pensando em como o mundo está piorando. Em vez de sorrir para os pássaros cantando fora da sua janela, você estará remoendo como as coisas eram melhores no passado. Em vez de valorizar o tempo que você tem, você o desperdiçará ouvindo o ciclo interminável de miséria de outra pessoa. E quero ser claro, isso não é sobre abandonar pessoas que estão enfrentando dificuldades ou virar as costas para alguém que realmente precisa de ajuda. Há uma diferença entre ajudar um amigo em um momento difícil e permitir que a negatividade de alguém consuma sua vida. Se uma pessoa está constantemente reclamando, mas nunca busca soluções, se rejeita toda sugestão positiva e se agarra à sua miséria como se fosse uma medalha de honra, então você tem que fazer uma escolha. Ou continua absorvendo essa negatividade, ou dá um passo atrás e protege sua paz. Você deve a si mesmo escolher a paz. Você deve a si mesmo proteger seu coração e sua mente contra o veneno das reclamações constantes. Nesta temporada da vida,
Você merece alegria, merece risadas, merece estar cercado por pessoas que te elevam, não aquelas que te puxam para baixo em seu ciclo interminável de insatisfação. Já pensou em quem rouba sua tranquilidade? Comenta paz se quer descobrir, dá um like se acha que família nem sempre é tudo isso e se inscreve, porque o final do vídeo tem um segredo imperdível. Portanto, seja mindful com as companhias que mantém. Se a presença de alguém sempre te deixa exausto, se as palavras deles te fazem ver o pior na vida em vez do melhor, então é hora de se afastar. Porque a vida é curta demais, especialmente agora, para desperdiçar com negatividade. Preencha seus dias com gratidão, com pessoas que te inspiram e com momentos que te fazem sentir verdadeiramente vivo. E se algum dia você se sentir tentado a entrar no coro das reclamações, pare e pergunte a si mesmo: quero passar meus anos restantes contando meus fardos ou contando minhas bênçãos? Essa única decisão moldará a qualidade da sua vida mais do que você pode imaginar. A dura verdade que muitas pessoas não querem enfrentar. Mas vou dizer, mesmo assim, quando você envelhece, precisa ter cuidado com quem tem acesso ao seu tempo, sua energia e, especialmente, seu dinheiro. Porque se não tomar cuidado, você se verá cercado por pessoas que não estão realmente ali por você. Estão ali pelo que você pode oferecer. E vou te dizer uma coisa: sanguessugas financeiras são algumas das pessoas mais perigosas para manter por perto na velhice. Você já as viu antes. Talvez até conheça algumas agora. Elas aparecem com sorrisos e palavras doces, falando sobre como te amam e te apreciam. Mas mais cedo ou mais tarde, o verdadeiro motivo da visita aparece. Elas precisam de uma pequena ajuda, apenas um empréstimo pequeno, só um pouco para se virar. E no começo, você pensa: bem, por que não? Eu me importo com eles, se posso ajudar, devo. Mas aqui está o que acontece. Uma vez que você diz sim pela primeira vez, isso não para. Porque sanguessugas financeiras não veem sua bondade como generosidade. Elas veem como uma porta aberta. Elas voltam de novo e de novo, sempre com uma nova desculpa, sempre com outro motivo pelo qual precisam do seu dinheiro. E o pior, elas fazem você sentir que é sua responsabilidade dar a elas. Elas vão te lembrar do quanto sofreram, vão puxar suas cordas do coração falando sobre suas dificuldades, seus sonhos, seus problemas. E se a culpa não funcionar, elas podem tentar outra abordagem, a bajulação. Elas te dirão como você é sábio, generoso, quanto te admiram, não porque realmente pensam assim, mas porque sabem que isso te torna mais propenso a abrir a carteira. E antes que você perceba, você não está apenas dando dinheiro, você está financiando o estilo de vida delas. Você está pagando pelas decisões ruins delas, cobrindo sua irresponsabilidade. E elas realmente apreciam isso? Não. Porque no momento em que você finalmente diz não, no momento em que estabelece um limite, a atitude delas muda. De repente, você é o egoísta. De repente, elas não têm mais tempo para você. E é aí que você percebe que elas nunca estiveram realmente lá por você. Não me entenda mal. Não há nada de errado em ajudar pessoas que realmente precisam. Se alguém que você ama está realmente enfrentando dificuldades e você tem a capacidade de dar uma mão, isso é uma coisa linda. Mas há uma diferença entre ajudar alguém a se reerguer e permitir que te arrastem para baixo com eles. Na velhice, sua segurança financeira é mais importante do que nunca. Você trabalhou duro pelo que tem. Passou a vida ganhando, economizando, planejando e merece aproveitar os frutos desse trabalho sem sentir que precisa dar tudo só para manter pessoas na sua vida. Porque a verdade é esta: as pessoas que só ficam por perto pelo seu dinheiro
nunca foram verdadeiros amigos ou família para começar. Antes de mergulhar no vídeo, escreve 1 nos comentários se ama dicas para viver melhor ou dá um like se discorda. Não esqueça de se inscrever e assistir até o fim. Tem uma reviravolta que você não vai acreditar. E vou te dizer mais uma coisa. Pessoas que abusam da sua generosidade nunca param por conta própria. Elas continuarão tomando enquanto você continuar dando. Isso significa que cabe a você colocar um fim. Cabe a você reconhecer quando alguém está se aproveitando de você e ter a coragem de dizer: chega. Algumas pessoas tentarão te fazer sentir culpado por isso. Dirão que você mudou, que não se importa, que está sendo frio. Mas não caia nessa, porque o que elas realmente querem dizer é que não gostam do fato de não conseguirem mais te manipular. Elas não gostam que você está se protegendo. Veja, amor verdadeiro não se aproveita. Amizade verdadeira não depende de dinheiro. E as pessoas que realmente se importam com você, aquelas que estão na sua vida por quem você é, não pelo que você tem, nunca te farão sentir que seu valor está ligado à sua carteira. Elas te amarão, quer você dê R$1 ou nenhum centavo. Então, seja cuidadoso, seja sábio, esteja disposto a ajudar quando for certo, mas não deixe ninguém transformar sua bondade em fraqueza. Porque nesta fase da vida, você não precisa de pessoas que te veem como uma conta bancária ambulante. Você precisa de pessoas que te veem como uma pessoa. E essas são as únicas que vale a pena manter por perto. Família é uma das maiores bênçãos da vida. Eles deveriam ser as pessoas que estão ao seu lado nos bons e maus momentos. Aqueles que oferecem amor, apoio e companhia. Mas vamos ser honestos. Nem todo membro da família traz paz para a sua vida. Alguns trazem nada além de estresse, culpa e manipulação. E à medida que você envelhece, precisa ser especialmente cuidadoso com esse tipo de pessoa, porque elas podem te drenar emocionalmente, mentalmente e até financeiramente se você não estiver prestando atenção. Parentes manipuladores são algumas das pessoas mais difíceis de se afastar, porque eles usam seu amor contra você. Eles sabem que você se importa, sabem que você tem um coração que quer ajudar e se aproveitam disso. Eles jogam com suas emoções, fazendo você sentir que lhes deve algo, como se fosse sua responsabilidade dizer sim sempre. E no momento em que você resiste, no momento em que tenta estabelecer um limite, eles agem como se você fosse o egoísta. Eles sabem exatamente o que dizer para te fazer sentir culpado. Depois de tudo que fiz por você, você é o único em quem posso contar? É assim que você trata a família? E se isso não funcionar, eles vão lembrar o passado, trazendo velhas histórias e favores, distorcendo as coisas para fazer você sentir que está em dívida com eles. Eles viram a conversa tão rápido que, no final, você é quem está pedindo desculpas, mesmo sem ter feito nada errado. E aqui está a verdade. Amor nunca deveria parecer uma armadilha. Família não deveria fazer você se sentir obrigado a fazer coisas que te machucam. Sim, amamos nossa família. Sim, queremos estar lá por eles. Mas amor não é controle. E qualquer um que te faça sentir culpado por proteger sua paz não está agindo por amor, está agindo por egoísmo. Veja, manipuladores não querem apenas ajuda, querem controle. Eles querem garantir que sempre possam conseguir o que precisam de você, seja dinheiro, tempo ou apoio emocional, não importa o custo para você. Eles não consideram como isso te afeta, não perguntam se você tem energia, recursos ou mesmo vontade de ajudar. Eles apenas esperam que você diga sim. E quando você não diz, eles ficam frios. Você pode estar pensando, mas eles são minha família, não deveria fazer tudo o que posso por eles? E eu te digo,
Você pode amar alguém sem deixar que se aproveitem de você. Você pode se importar com uma pessoa sem permitir que ela te manipule. Amor deve ser dado livremente, não exigido, não usado como ferramenta de controle. E vou te dizer mais uma coisa. Família de verdade não te coloca numa posição onde você tem que escolher entre seu próprio bem-estar e a felicidade deles. Família de verdade quer o que é melhor para você, não apenas o que é conveniente para eles. Quer saber quem evitar na terceira idade? Comenta "Quero-os agora", curte se já passou por isso e se inscreve no canal. Fica até o final porque tem uma lição que vai mudar sua visão, e se alguém, por mais próximo que seja, só aparece quando precisa de algo, se te faz sentir mal por se defender, então não está te tratando como família, está te tratando como um recurso. Então, o que você faz? Você estabelece limites. Você decide o que está disposto a dar e mantém isso. E quando eles tentarem te culpar, quando tentarem te puxar de volta para aquele lugar de obrigação, lembre-se que sua paz também importa. Porque vou te dizer uma coisa, pessoas manipuladoras não mudam só porque você continua cedendo. Elas mudam quando percebem que não podem mais te controlar. E se isso significa que eles vão ficar chateados, se isso significa que vão se afastar por um tempo, que seja. As pessoas que realmente te amam vão respeitar seus limites. As que só queriam te usar vão desaparecer quando os benefícios acabarem. E isso te diz tudo o que você precisa saber. Há algo em envelhecer que faz você apreciar a paz mais do que nunca. Você não tem paciência para dramas desnecessários, para conflitos sem sentido, para pessoas que trazem nada além de barulho e negatividade para a sua vida. E, se há um tipo de pessoa que você precisa manter bem longe, são os fofoqueiros. Aqueles que sempre têm algo a dizer sobre os outros, mas nunca param um momento para olhar suas próprias vidas. Você sabe exatamente de quem estou falando? Essas são as pessoas que prosperam com os assuntos alheios. Elas sempre têm uma história, sempre têm um boato, sempre sabem o que está acontecendo na casa de alguém, no casamento de alguém, nos assuntos pessoais de alguém, e elas amam falar sobre isso. Elas se sentam ao seu lado, abaixam a voz para um sussurro e dizem: "Você soube de fulano?" E antes que você possa responder, elas começam um relatório completo, como se fosse o trabalho delas. No começo, pode parecer inofensivo, até um pouco divertido, mas vou te dizer uma coisa. Se alguém está fofocando com você, está fofocando sobre você. A mesma pessoa que se inclina para compartilhar segredos sobre os outros vai sair daquela sala e compartilhar os seus com outra pessoa. E o pior, na metade das vezes, elas nem acertam a história. Fofoca não é sobre verdade, é sobre drama. É sobre agitar as coisas, manter as coisas bagunçadas, manter as pessoas distraídas. E aqui está o verdadeiro perigo. Passar tempo com fofoqueiros te muda. Você pode pensar que está apenas ouvindo, apenas deixando eles falarem. Mas, aos poucos, essa negatividade se infiltra no seu coração. Você começa a olhar para as pessoas de forma diferente, presumindo o pior, julgando antes de saber os fatos. E antes que perceba, você se tornou parte do ciclo, espalhando o mesmo tipo de negatividade que antes achava que só estava ouvindo. Veja, fofoca não machuca apenas a pessoa que está sendo falada, machuca a pessoa que a espalha. Ela envenena relacionamentos, destrói a confiança, faz você focar nos problemas dos outros em vez de consertar os seus. E, quanto mais velho você fica, mais percebe que esse não é o caminho que quer seguir. Porque quando você passa seu tempo dissecando a vida dos outros, desperdiça o tempo precioso que tem para aproveitar a sua. Para proteger sua paz, deixa um 2.
nos comentários se tá dentro, um like se já lidou com gente tóxica e se inscreve. Porque o final guarda uma surpresa que vai te fazer refletir. E vou te dizer mais uma coisa: pessoas que fofocam nunca estão verdadeiramente felizes. Pense nisso. Você já conheceu uma pessoa alegre, pacífica, contente, que passa o tempo falando sobre os assuntos dos outros? Não. Porque pessoas que estão em paz consigo mesmas não precisam se meter nos assuntos alheios. Elas não precisam derrubar os outros para se sentir bem. Elas não precisam espalhar boatos para se sentir importantes. As únicas pessoas que passam seus dias fofocando são aquelas que estão fugindo do próprio vazio. Então, o que você faz? Você se distancia. Você não dá corda. Você não fica lá sentado, balançando a cabeça, enquanto alguém destrói outra pessoa. Você não incentiva os sussurros, os segredos, as histórias. E se alguém vier até você com fofoca, você corta. Você diz: não estou interessado. Isso não é da minha conta. Prefiro falar sobre algo positivo. E observe como eles mudam de assunto rapidamente ou passam para outra pessoa. Porque aqui está a verdade. Seu tempo é valioso demais para desperdiçar com bobagens dos outros. Sua paz é importante demais para deixar que seja perturbada por dramas que não têm nada a ver com você. Cerque-se de pessoas que trazem alegria, que te encorajam, que te constroem, em vez de derrubar os outros. Porque, no final das contas, o tipo de conversa que você alimenta vai moldar o tipo de vida que você vive. E eu não sei quanto a você, mas quero passar meus dias em paz, não em conversas inúteis. À medida que envelhecemos, começamos a ver as pessoas pelo que realmente são. Quando você é jovem, é fácil acreditar que todos que sorriem para você se importam com você. É fácil pensar que toda pessoa que aparece na sua vida tem boas intenções. Mas o tempo tem um jeito de revelar a verdade. E uma das lições mais difíceis que você vai aprender é que algumas pessoas só estão por perto quando precisam de algo. Elas aparecem quando isso as beneficia, mas no momento em que você precisa delas, elas somem. Você sabe do que estou falando? Quando precisam de dinheiro, te ligam. Quando precisam de conselho, te procuram. Quando precisam de um favor, agem como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas assim que as coisas estão indo bem para elas, silêncio. Sem ligações, sem visitas, sem preocupação com como você está. Você pode estar lutando, sofrendo, passando pelo momento mais difícil da sua vida, e elas nem notariam. Porque a verdade é que elas nunca estiveram realmente lá por você. Elas estavam lá pelo que você poderia oferecer. E aqui está o que torna essas pessoas tão perigosas. Nem sempre é óbvio no começo. Elas sabem como fazer você se sentir necessário. Sabem como fazer você se sentir importante. E quando você se importa com alguém, nem sempre vê os sinais de imediato. Você diz a si mesmo: talvez estejam apenas ocupados. Talvez estejam passando por algo. Talvez, da próxima vez, estejam lá por mim. Mas a próxima vez nunca chega. E, eventualmente, você começa a perceber que esse relacionamento não é equilibrado, não é mútuo. Você é sempre o doador, e elas são sempre as que recebem. Você é quem aparece, quem escuta, quem ajuda, quem apoia, e tudo o que elas fazem é pegar o que precisam e seguir em frente. E no momento em que você pede algo em troca, de repente, elas têm desculpas, de repente, não têm tempo, de repente, estão muito ocupadas. Vou te dizer uma coisa: relacionamentos verdadeiros não funcionam assim. Amizades verdadeiras, amor verdadeiro, conexões verdadeiras são construídas com cuidado mútuo, não com conveniência unilateral. Se alguém só te valoriza quando precisa de algo, então não te valoriza de verdade. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá se libertar de pessoas que não merecem seu tempo,
Porque aqui está a verdade. A vida é curta demais para manter por perto pessoas que não se importam de verdade. Quanto mais velho você fica, mais percebe que o tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Você não quer desperdiçá-lo, correndo atrás de pessoas que não cruzariam a rua por você. Você não quer gastar sua energia em relacionamentos que te deixam sentindo usado e desvalorizado. Você merece mais do que isso. E sei que nem sempre é fácil se afastar. Algumas dessas pessoas podem ser família, podem ser amigos que você conhece há anos. Mas relacionamentos nunca deveriam ser sobre culpa ou obrigação. Eles deveriam ser sobre amor, respeito e conexão genuína. E se alguém só aparece quando precisa de algo, então nunca esteve realmente lá para começo de conversa. Então, aqui está o que você faz. Você para de se tornar disponível para pessoas que nunca estão disponíveis para você. Você para de atender todas as ligações de alguém que só entra em contato quando quer algo. Você para de se desdobrar por pessoas que não levantariam um dedo por você e começa a focar nas pessoas que realmente se importam. Aquelas que te procuram sem motivo, aquelas que estão lá quando você precisa, aquelas que te amam por quem você é, não pelo que você pode fazer por elas. Porque no final das contas, a vida é preciosa demais para desperdiçar com pessoas que só te veem como uma conveniência. Cerque-se daqueles que te veem como uma pessoa, como um amigo, como família, não apenas como um recurso, porque esses são os únicos relacionamentos que realmente importam. Uma das coisas mais difíceis sobre envelhecer não são as rugas, as dores ou mesmo a lentidão. É a forma como algumas pessoas começam a te tratar diferente. De repente, as mesmas pessoas que antes valorizavam sua opinião, suas experiências e sua sabedoria, começam a te ignorar. Elas agem como se sua idade te tornasse invisível, como se seus anos de vida, de alguma forma, te tornassem menos relevante. Essas são as pessoas que desdenham da idade, aquelas que acreditam que, só porque você é mais velho, não tem mais nada a oferecer. E vou te dizer uma coisa: esse é o tipo de pessoa que você precisa manter fora da sua vida. Veja, o mundo tem uma maneira estranha de medir o valor. Quando você é jovem, as pessoas te dão atenção, escutam o que você diz, procuram seus conselhos, respeitam sua presença. Mas, à medida que os anos passam, você começa a notar que algumas pessoas não te veem da mesma forma. Você pode estar em uma conversa, compartilhando um pensamento, e de repente, alguém te interrompe, como se você nem estivesse falando. Você pode entrar em uma sala e, em vez de ser reconhecido, é ignorado, como se não importasse. E, se não tomar cuidado, você pode começar a acreditar neles, porque esse é o verdadeiro perigo de estar perto de pessoas que te desdenham. Elas podem fazer você duvidar de si mesmo. Elas podem fazer você sentir que seu tempo passou, que você está aqui apenas para ocupar espaço, que deveria sair de cena e deixar o mundo seguir sem você. E se você permitir, elas vão sugar a vida direto de você. Mas me escute quando digo isso. Sua vida ainda tem valor. Suas experiências ainda importam. Sua sabedoria ainda é necessária. E no momento em que você começa a acreditar no contrário, é o momento em que deixa as pessoas erradas te definirem. Veja, idade não é algo para se envergonhar, é algo para se orgulhar. Significa que você viveu, que viu coisas, aprendeu coisas, sobreviveu a coisas que outros não sobreviveram. Significa que você carrega um tipo de conhecimento que só o tempo pode ensinar. E qualquer um que tente te desdenhar por causa disso é alguém que não entende o verdadeiro significado da sabedoria. Pense nisso. Onde estaria o mundo sem o conhecimento daqueles que vieram antes? Cada progresso, cada descoberta,
Cada pedaço de sabedoria que molda o mundo hoje veio de alguém que viveu o suficiente para passar adiante. E, no entanto, vivemos em uma era onde a juventude é glorificada e a idade é ignorada, onde a experiência é negligenciada em favor do que é novo e onde as pessoas presumem que, se você não está acompanhando as últimas tendências, não tem mais nada a contribuir. Mas vou te dizer uma coisa: sabedoria não se encontra no que está na moda, está no que dura. E, se há uma coisa que você ganhou ao longo dos anos, é uma compreensão do que realmente importa. Você viu a ascensão e queda de ideias, a passagem do tempo, os ciclos da vida. Você aprendeu o que é importante e o que não é. E esse tipo de sabedoria é algo que o mundo precisa mais, não menos. Então, não desperdice seu tempo com pessoas que te fazem sentir pequeno. Não se cerque de pessoas que agem como se você não tivesse voz. Se alguém te desdenha, se alguém te trata como se fosse irrelevante, afaste-se, deixe-os ir. Porque a verdade é que as pessoas certas sempre verão seu valor. Elas respeitarão suas experiências, buscarão seus conselhos, valorizarão sua presença. Essas são as pessoas que você quer por perto. Essas são as que merecem seu tempo. Porque você ainda tem vida para viver, ainda tem coisas a oferecer, e enquanto estiver respirando, enquanto estiver aqui, sua presença importa. Não deixe ninguém te fazer sentir o contrário. Quando li o texto inspirador de Billy Graham sobre as 5 tipos de pessoas que devemos evitar na velhice, mesmo sendo da família, senti um impacto profundo, como se ele estivesse falando diretamente com o coração de cada brasileiro que já enfrentou dilemas familiares ou lutou para encontrar paz em meio a relações complicadas. No Brasil, onde a família é o alicerce de nossas vidas, onde tios, primos e avós se reúnem em churrascos de domingo e onde o respeito aos mais velhos é quase sagrado, a ideia de se afastar de parentes pode parecer à primeira vista um tabu. Mas, ao refletir sobre as palavras de Graham, percebi que proteger nossa paz não é egoísmo. É um ato de amor próprio e responsabilidade para com a vida que Deus nos deu. A velhice, ou como muitos brasileiros carinhosamente chamam, a melhor idade, é um momento de colher os frutos de anos de trabalho, aprendizado e superação. É uma fase para viver com serenidade, cercado de pessoas que nos elevam, não que nos drenam. A primeira lição que tirei é sobre os reclamões crônicos. No Brasil, onde o bom humor e a resiliência são marcas registradas, convivemos com pessoas que transformam cada pequeno problema em uma tempestade. Já sentei em rodas de conversa onde alguém reclamava do calor, da comida, do governo. E sem perceber, eu mesma começava a me sentir mais pesada. Graham me fez entender que, para viver bem na velhice, preciso escolher com quem compartilho meu tempo. Aplico isso hoje, sendo mais seletiva nas conversas, buscando amigos que celebram a vida, que riem das pequenas coisas, como um café quente, numa manhã fresca, ou uma música de samba que toca no rádio. Essa escolha me trouxe leveza e gratidão. Os sanguessugas financeiros, outro grupo mencionado, são uma realidade dolorosa em muitas famílias brasileiras. Aqui, onde ajudar o próximo é quase um instinto, é comum que parentes peçam um dinheirinho para sair do aperto. Já vivi situações em que cedi, movida pela culpa, mas percebi que isso criava um ciclo sem fim. A lição foi clara. Generosidade é linda, mas precisa de limites. Hoje, antes de ajudar, pergunto: isso vai resolver o problema? Ou apenas adiar? Estabelecer fronteiras financeiras me deu segurança e me ensinou que amor verdadeiro não depende de dinheiro. Os manipuladores, muitas vezes disfarçados de familiares amorosos, também me fizeram refletir. No Brasil, onde laços familiares são intensos, é fácil cair
na armadilha da culpa. Já ouvi frases como: "Você é o único que pode me ajudar", de parentes que, no fundo, só queriam controle. Graham me ensinou que amor não é obrigação. Aplico isso dizendo não quando necessário, sem medo de ser julgada. Isso me trouxe liberdade para amar minha família de forma saudável, sem me sentir presa. Os fofoqueiros tão comuns em nossas comunidades são outro perigo. No Brasil, a fofoca pode parecer inofensiva, como uma conversa casual no portão de casa, mas ela envenena. Já me peguei julgando alguém por ouvir histórias exageradas, e isso me afastava da minha paz. A lição foi parar de alimentar essas conversas. Agora, quando alguém começa a fofocar, mudo o assunto para algo positivo, como planos para o próximo feriado. Isso me ajudou a manter relacionamentos mais autênticos e a focar no que realmente importa. Por fim, os que desdenham da idade me tocaram profundamente. No Brasil, onde a juventude é celebrada, muitos idosos sentem-se invisíveis. Já vi tias e avós sendo interrompidas em conversas, como se sua sabedoria não valesse. Graham me lembrou que a velhice é um presente, e aplico isso valorizando a mim mesma e aos mais velhos ao meu redor. Escuto suas histórias, peço conselhos e mostro que eles ainda têm muito a oferecer. Isso fortaleceu meus laços familiares e me fez sentir mais viva. Essas lições mudaram minha forma de viver. Na cultura brasileira, onde a comunidade e a família são tudo, aprender a estabelecer limites sem culpa é revolucionário. A velhice não é o fim, mas uma nova chance de viver com propósito, cercado de pessoas que nos fazem sorrir, que nos lembram que cada dia é uma bênção. Hoje escolho quem caminha comigo com base no amor, no respeito e na alegria que compartilhamos. Isso não significa abandonar a família, mas sim protegê-la, protegendo a mim mesma. Gostou dessa reflexão sobre quem evitar na melhor idade? Então deixa aquele like maroto para apoiar o canal, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso e se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, escreve paz, se você vai aplicar essas lições na sua vida, ou conta qual tipo de pessoa você já afastou para proteger sua tranquilidade. Vamos construir juntos uma comunidade de gratidão e sabedoria. Assista até o fim, porque tem mais dicas incríveis esperando por você.